Imagine o interior de uma igreja católica majestosa e imponente. Os vitrais alongados projetam uma luz colorida que dança nas colunas de pedra, um espetáculo de tons rubros e dourados. O ar é denso, carregado com o aroma pungente do incenso que serpenteia pelo espaço, formando uma nuvem etérea. O som grave do órgão ecoa pelas abóbadas altas, uma melodia feita para alcançar um Deus infinito e eterno. O sacerdote aproxima-se da pia batismal, enquanto todos os olhares convergem para ele. Ali perto, uma criança, vestida de branco, repousa nos braços de um padrinho nervoso e sorridente. O bebê mexe-se ligeiramente, inconsciente do momento solene. A água fria, ao tocar na cabeça da criança, provoca um breve arrepio e depois um choro alto e sonoro. A mãe tem um tremor de preocupação, mas sorri e ignora a aflição. Na missa, um mantra coletivo sela um vínculo invisível, não apenas com a religião, mas com séculos de tradição. Os anos passam. A família toma uma decisão ousada: abandonar o catolicismo e abraçar uma igreja batista. O cenário desta nova etapa é completamente diferente. Nada de pedras antigas, imagens elaboradas, o espaço é moderno, simples, quase despovoado. Mas há uma energia vibrante no ar, alimentada pelas vozes eufóricas da congregação. Cânticos alegres preenchem a sala, acompanhados por guitarras elétricas e palmas ritmadas. O cheiro leva cloro, emana de uma piscina improvisada atrás do púlpito, enquanto crianças correm em volta, rindo e brincando. Agora adolescente, de túnica branca até aos pés, avança hesitante para a água. Sente o chão úmido e frio sob os pés descalços. O pastor, um homem de voz firme e olhar atento, coloca-lhe uma mão no ombro. Com um gesto seguro, inclina-o para trás, mergulhando-o completamente na água. Por um breve instante, tudo é silêncio. Quando volta à tona, ouve-se uma explosão de aplausos e gritos, mas no fundo, o batismo não é uma decisão genuína. É um movimento estratégico, talvez para agradar a família, talvez para se integrar num grupo que de outra forma pareceria inatingível. É uma receita milenar. Pressão de pares, imaturidade da adolescência e uma necessidade muito humana de pertença. Com o tempo, no entanto, as fissuras começam a aparecer. As histórias da Bíblia, contadas com tanta autoridade nos cultos, revelam-se cheias de contradições. Como pode um Deus justo e amoroso ser ao mesmo tempo tão punitivo e vingativo? Essas perguntas tornam-se uma presença constante, como sombras num canto da mente cada vez mais difíceis de ignorar. Na universidade, a distância da comunidade religiosa proporciona uma nova perspectiva. O pensamento crítico começa a ganhar terreno e as dúvidas acumuladas transformam-se numa tempestade intelectual. O que antes parecia sólido começa a desmoronar. O confronto com a realidade atinge um clímax durante uma discussão acalorada com os pais. Este é um momento de ruptura. Decidir abandonar a religião é como abrir uma porta para um mundo desconhecido. A liberdade traz alívio, mas também solidão. Os laços familiares ficam tensos. Os amigos da igreja afastam-se, alguns com olhares de julgamento, outros com tentativas insistentes de resgatar a alma perdida. Mas o desafio mais inesperado vem da própria sociedade. Descobre que, mesmo fora da fé, a religião ainda exerce uma influência invisível. Em documentos oficiais, sistemas fiscais e até em conversas casuais, a religião paira como uma sombra que nunca desaparece completamente. E então surge uma revelação desconcertante. As decisões tomadas em seu nome, sem o seu consentimento, continuam a defini-lo. Há registros, compromissos e obrigações que não se desfazem apenas porque se escolheu outro caminho.
Como escapar de um contrato assinado antes sequer de aprender a escrever? A pergunta permanece. E se fosse impossível desvincular-se das escolhas feitas por outro? Como se sentiria ao perceber que a liberdade conquistada a custo não é total, mas limitada por grilhões invisíveis? O eco das decisões alheias ressoa no presente como uma melodia distante, mas inescapável. A jornada para a liberdade, afinal, nunca termina realmente. Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Quando falo com amigos e conhecidos sobre a necessidade de fazer um pedido formal de apostasia sempre que alguém deixa de professar determinada fé, a resposta é quase sempre a mesma. Para quê? Sais e acabou. Sais e acabou. Uma frase que até faz sentido se estivermos a falar de sair discretamente de uma festa aborrecida ou de escapar de um evento que já não nos interessa. Mas quando se trata de religião, a questão é bastante mais complexa. A força de uma entidade religiosa é diretamente proporcional ao número de membros que diz representar. É por isso que os números de batizados e de crentes declarados são tão importantes. Num país como Portugal, onde a laicidade ainda está longe de ser plena, esses números têm um impacto real. Se alguém deixou de se identificar como católico, por exemplo, então faz sentido anular o batismo por meio de um pedido de apostasia. Esse processo formal impede que a Igreja Católica continue a contar com o seu nome para justificar uma influência social, política e até financeira que muitas vezes é desproporcional à verdadeira realidade dos seus seguidores. Digo muitas vezes, deveria dizer sempre. É sempre desproporcional. E isto não se aplica apenas à Igreja Católica. Outras organizações religiosas também utilizam os números para sustentar a sua posição na sociedade. Saber que existem X milhões de pessoas que professam determinada fé dá a essas instituições uma proeminência que, em alguns casos, nem sequer é real. Mas esta questão não é apenas moral ou simbólica. Para a minha convidada desta quinzena, o pedido de apostasia foi mais do que uma afirmação de identidade enquanto ateia. Foi mesmo uma necessidade prática. Fiscal, na verdade. A Inês mudou-se para a Alemanha, onde o sistema de impostos inclui uma taxa religiosa. Lá, a pertença formal a uma igreja não é apenas um detalhe nos registros. É algo que pode custar dinheiro real. E o simples facto de ter sido batizada, mesmo sem praticar qualquer religião, podia levá-la a ser taxada como membro de uma igreja da qual já nem sequer se lembrava. E por fim, há o impacto social. Quando tomamos a decisão de fazer o pedido formal de apostasia, não estamos apenas a reivindicar a nossa liberdade de pensamento. Estamos também a contribuir para um panorama social onde a não crença, o ateísmo
ou mesmo a simples dúvida sobre dogmas religiosos são normalizados. Demonstramos que é possível e legítimo questionar as tradições que nos foram impostas. Por isso, sair e acabar com a coisa pode parecer suficiente, mas não é. Formalizar a nossa saída é uma forma de dizer que para nós acabou mesmo. E que as nossas escolhas, finalmente, são nossas. A Inês tem 23 anos e junta-se a nós a partir de Berlim, onde vive atualmente. Estudou música no Porto, cidade onde viveu durante vários anos e que é, sem dúvida, a sua favorita em Portugal. Gosta de fotografia, leitura, exercício físico e passeios com amigos. Adora ter discussões filosóficas ou qualquer tipo de oportunidade para analisar o mundo à sua volta. No início deste ano, mudou-se para Berlim com o intuito de aprender mais sobre si mesma, assim como a experienciar uma nova cultura. Recentemente, começou a estudar programação. Inês, bom dia. Obrigada por te juntares a mim neste episódio do Almoço Sem Deus. Olá, Eva. De nada, é um prazer, obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes por te ter connosco, porque foste uma das associadas com quem eu falei há relativamente pouco tempo acerca de um processo de apostasia. Portanto, hoje o episódio é teu, é para falarmos um bocadinho da nossa experiência juntas e da tua experiência para trás. Como é que vês o teu caminho para o ateísmo? Como é que isto começou para ti? Eu acho que, na verdade, foi um caminho longo. Acho que começou sem dar conta e, ou seja, eventualmente foram uma quantidade de situações, pronto, que me fizeram voltar-me para o ateísmo. Tu pertenceste a duas organizações religiosas no passado, certo? Tecnicamente, sim. A minha mãe, ela era católica inicialmente, mas quando eu tinha por volta de 2 ou 3 anos, ela converteu-se e começou a frequentar a Igreja Batista. Então, sim. Sentiste nessa altura muita diferença entre aquilo que era a tua vida como católica e a vida que depois tiveste na Igreja Batista? Não, assim, eu não tenho sequer memórias de contacto com a Igreja Católica. Aquilo em que eu sentia mais diferença, se calhar, foi, pronto, durante todo o meu crescimento, quando, por exemplo, sei lá, os meus colegas da escola estavam a fazer coisas relacionadas com catequese e tudo mais, e eu estava a fazer coisas completamente diferentes. Então, tinhas aulas de religião e moral na escola nessa altura? Não, porque era só. Pronto, as aulas eram católicas, vá, e pronto, os meus pais não concordavam, então não tinha. Sabes que agora há a mesma disciplina, portanto, religião moral, mas de evangélico, da Igreja Evangélica. No nosso tempo, aliás, eu sou mais velha, Sim, sim. mas no meu tempo não havia nada disso, agora há. E parece que se começa a dar mais atenção a essa inclusão de outras fés, de outras igrejas, mas acredito que nessa altura fosse um pouco um fator de distância com os teus colegas, com os teus amigos, sentias essa falta de inclusão? Sentia um pouco. Não que eu tivesse grande interesse na religião em si, mas pronto, eram só coisas bastante Que diferentes. idade tinhas nessa Então, altura? sim. Mais ou menos? Eu acho que tinha por volta de uns 13, 14, mais ou menos na altura do nono ano, coisa do género. E sentias-te pressionada a participar nos eventos da igreja? Ou nem por isso? Assim, eu acho que nunca dei conta, porque eu só ia. Mas quando eu estava a estudar no secundário e depois na universidade, aí sim comecei a sentir bastante a pressão para participar das coisas, dos vários eventos e tudo mais.
Para quem não conhece a Igreja Batista, como é que descreverias esta entidade religiosa? Em que é que acreditam? Quais são os rituais? Vão à missa ao domingo? Sabes que o nosso padrão de comparação é sempre a Igreja Católica em virtude do país em que estamos, mas dá-nos uma descrição de como é que era, como é que é o funcionamento desta igreja. Ok. Ahm, então, a Igreja Batista, eles têm cultos ao domingo, é, é tipo a parte principal durante a semana, dizendo assim. Tem algumas diferenças, por exemplo, tem a escola dominical, que é tipo parecido com a catequese, acho eu. Pronto, não têm, por exemplo, a questão de santos ou, sei lá, estátuas, não sei bem como dizer. Ídolos, portanto, não há Exatamente, a idolatria de que a Igreja exato, exato. Católica é frequentemente acusada. Exato, não há idolatria e eles são muito voltados para a análise da Bíblia. Pronto, obviamente são uma comunidade menor, então penso que há muito mais atividades e são coisas mais intensas. Pronto, para que a religião também continue a funcionar bem. Em termos de deixares esta fé para trás, houve algum momento específico em que se fez luz e tu pensaste: "Eu não acredito em nada disto", ou foi uma progressão até um dia perceberes que já não acreditavas há muito tempo? Foi uma progressão, sim. Bem, é assim, eu acho que durante toda a minha vida me sentia um bocado deslocada, mas esta sensação começou a crescer quando eu estava no secundário e pronto, acho que o ponto de ruptura, assim dizendo, foi na universidade. E isto aconteceu porque, pronto, eu lembro-me de na altura fazer perguntas sobre, sei lá, sobre a forma como algumas pessoas viviam ou tudo mais, ou coisas que eu no geral não compreendia. E quando não comecei a obter respostas, pronto, aquilo intrigou-me um bocado e comecei a tentar procurar e perceber mais. Pronto, e houve uma situação em específico com os meus pais em que nós tivemos um problema e pronto, estávamos a falar sobre isso, tentar resolver, e eles tiveram uma reação muito desproporcional. E a partir daí eu comecei a questionar tudo. Na verdade, foi a primeira vez que tive um ataque de pânico. E pronto, e a partir daí foi até fisicamente claro para mim que alguma coisa não estava bem. E acho que aí sim foi o ponto de ruptura. E o que é que tu achas que despoltou este ataque de pânico? Que momento é que fez com que o teu corpo tivesse uma reação tão violenta? Um, Bem, eu fiquei muito nervosa com a conversa, obviamente. Mas assim, eu penso que foi talvez um acumular de frustração durante anos, de coisas que eu não entendia. Sim. E depois acabou por culminar tudo no mesmo momento e o teu corpo teve que reagir e teve que te mostrar que não estavas bem onde estavas, certo? Sim, e acho que de facto foi a única forma de eu perceber, porque, ou seja, eu já tinha tido dúvidas antes, eu já muitas vezes pensava que me sentia desenquadrada, coisas do género, mas pensava, ok, se calhar isto é um problema meu, se calhar não estou a fazer o suficiente, então tentava, sei lá, ler mais a Bíblia, orar mais, essas coisas, mas nunca sentia nada, pronto, e sentia-me bastante frustrada com isso. Um dos mitos em relação ao catolicismo, ao cristianismo em geral e a muitas outras fés é que a falha está no crente. A pessoa não rezou que chegasse, a pessoa não foi à igreja que chegasse, a pessoa é que não fez que chegasse, a pessoa é que não ouviu Deus. Mas esta é uma mensagem, aquilo que me estás a dizer é aquilo que eu ouço frequentemente de crentes ou de ex-crentes, que é: eu nunca ouvi Deus, Uhum. ele nunca me respondeu. E outras pessoas, claro,
sentem que ouvem a voz de Deus, se calhar é um sentimento autocausado, algo que a pessoa até imagina para si própria, mas que o futuro ateu normalmente não consegue imaginar. Depois de largares esta construção religiosa na tua vida e de perceberes que não era ali que pertencias, como é que a sociedade ao teu redor reagiu a isso? Não só a igreja, não só a tua família, os teus amigos, mas toda a gente que te rodeava, qual foi a reação? Bom, em primeiro lugar, da minha família, ah, foi muito complicado. Com família eu digo mais o meu pai e a minha mãe, porque o restante da minha família não quero muito saber, eles não são muito religiosos, são católicos não praticantes, então para eles é igual. Pronto, esta saída da igreja criou um abismo enorme entre mim e os meus pais, foi muito complicado. Relativamente às pessoas da igreja, eu senti uma intromissão enorme na minha vida. Por exemplo, tive várias vezes o pastor da igreja a ligar-me e a fazer-me perguntas e a pedir esclarecimentos e coisas do género. Fui super criticada. Pronto, isto aconteceu quando eu tinha uns 18 anos, então altura péssima. E relativamente aos amigos da igreja, perdi muitas amizades, perdi contacto com imensas pessoas de quem gostava. Relativamente a amigos fora da igreja, pronto, eles concordaram e recebi muito apoio e honestamente acho que foi o que me salvou. Sentiste perseguida ou ostracizada ou ambas? Quer dizer, não podias voltar a ter contacto com aquelas pessoas porque eram da igreja e tu já não eras, mas por outro lado, ainda houve tentativas de proselitismo, de te tentar recuperar para a igreja e isso durou muito tempo? Sim, durou imenso tempo. Bem, perseguir é uma palavra um pouco forte, mas eventualmente foi o que aconteceu. Por exemplo, mesmo que eu quisesse, sei lá, partilhar a minha vida com os meus pais, em primeiro lugar, eles não concordavam, ou coisa do género. Mas também há toda uma partilha da vida de toda a gente dentro da igreja. Então isso para mim foi, pronto, uma invasão de privacidade e sim, senti muitas vezes pessoas a tentarem recuperar-me para a igreja, tanto de forma passiva como ativa e, e então foi por isso que eu acabei também por tomar a decisão de pronto, cortar algumas pessoas da minha vida porque de facto não havia um meio termo. Porque pronto, havia sempre a tentativa de tentar que eu voltasse. E tu, alguma vez tentaste tirar alguém de lá? Da igreja? Sim. Não. É assim, há a questão da minha irmã, que ela é mais nova, e pronto, obviamente que eu não quero que ela passe por aquilo que eu passei, porque a minha saída da igreja criou uma instabilidade enorme na minha vida e foi muito difícil. E então com a minha irmã, pronto, obviamente que ela escolhe aquilo que ela quiser. Acho que isso é o mais importante. Mas o que eu tento fazer com ela é dar-lhe um bocado outra perspectiva das coisas, que é a perspectiva que também existe, que não há uma coisa certa e tento de alguma forma que os meus pais e as pessoas da igreja, a vida dela, tenham uma abordagem mais tranquila em relação, por exemplo, à participação dela na igreja e tudo mais. No fundo, tu queres estar lá pela tua irmã e dar-lhe uma opção, quando tu não tiveste grande opção e tiveste que a construir sozinha para te poderes afastar. Mas, no fundo, eu pergunto se alguma vez tentaste tirar alguém da igreja, porque há aqui uma relação que é sempre descompensada, vá. O ateu nunca tenta trazer pessoas para o ateísmo, o ateu simplesmente não acredita naquilo, não é? São sempre os religiosos que nos tentam salvar de alguma forma e é legítimo no sentido em que eles pensam que estão a fazer o melhor por nós, mas não é legítimo do ponto de vista da liberdade pessoal, não é?
portanto acaba por ser complicado. Sim, Entretanto, tu mudaste para Berlim. sim, mudei. E como é que sentes a tua vida aí neste aspecto? Há mais aceitação do ateísmo ou há, se calhar, menos aceitação da religião? Bem, em primeiro lugar, Berlim é uma cidade muito específica e as pessoas que eu tenho à minha volta são pessoas que estão na minha vida há muito pouco tempo e também vêm de outros meios ou de outros círculos. Eu acho que neste momento tenho tipo uma ou duas pessoas religiosas na minha vida e nós não falamos muito sobre isso. Pronto, Berlim é uma cidade muito diversificada, as pessoas têm muita abertura, mas acho que, que não é nada, nada voltado para a religião. Portanto, é uma cidade, é um local, é um país onde qualquer pessoa se pode sentir livre para ser religioso, mas não necessariamente sentir-se motivado a procurar a religião porque não faz parte da vida do dia a dia. Sim, sim, concordo absolutamente. E como é que comparas isso com a experiência que tiveste em Portugal? Bem, em Portugal, pronto, sinto que é quase importante ser religioso, até porque, primeiro, há toda uma tradição católica, mas relativamente à Igreja Batista, bem, isto é o que me parece, é porque eles fazem mais eventos ou coisa do género. Acho que desde que cheguei a Berlim não vi nada relacionado com eventos de igreja ou coisa assim. Em Portugal, como a maior parte das pessoas são católicas, a maior parte dos católicos vão ser não praticantes. No fundo é isso. Nós somos laicos no sentido em que o não praticante, não há religião nenhuma que eu conheça em que as pessoas sejam não praticantes a não ser na católica, não é? Os católicos é que são, Sim, que é o mesmo que dizer, não são religiosos, mas foram batizados. E casaram-se na igreja e batizaram os filhos. Portanto, isso conta como serem católicos, não é? Que é um bocado como ter ido à escola à semana da apresentação e depois não pôr lá mais os pés. sim. Mas é um facto que há aqui uma comparação, quer dizer, Portugal tem uma expectativa de que a pessoa tenha algum tipo de fé, muitas vezes nem importa qual. E eu sinto que, principalmente nos países mais nórdicos, essa expectativa não surge até porque acaba por ser um bocadinho rude perguntar à pessoa de que religião é ou perguntar à pessoa se vai à igreja, enquanto que aqui tudo é acompanhado por um Deus te salve, Deus te perdoa, Deus te acompanhe, vai com Deus, tudo. Há aqui uma linguagem portuguesa que é muito virada para a religiosidade. Sentes isso no alemão? Sim, sim, sim. Isso é um bom ponto. Eu acho que aqui também as pessoas levam uma vida muito mais privada. Ou seja, pronto, cada um faz a sua escolha e não há muitas perguntas em relação a isso. Então não há tanta abertura ao proselitismo, no fundo. Sim, penso que sim. Tu ainda te lembras, quando é que passaste para a Igreja Batista? Qual era a idade? 5 anos? Acho que foi isso que me disseste? Três, por 3. volta disso. Ainda te lembras do Uhum. teu batismo? Na Igreja Batista? Sim. Sim, claro. Tinha 12 anos quando isso aconteceu. E foi uma escolha que te deram ou disseram-te que já estava na hora e vamos lá fazer o batismo? Um, é assim, muito honestamente, eu gostava de um rapaz e ele estava na classe de catecúmenos e então, pronto, eu só fui, honestamente. Apareceste lá. E nessa altura, sim, pronto, mas é assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu de facto gosto de estudar e gosto de perceber a razão das coisas e nisso a Igreja Batista eu acho que faz um trabalho muito interessante, sei lá, na leitura e aprendizagem e explicação da Bíblia. E para mim também, entre as várias, isto eu lembro-me, sim, as várias escolhas entre a escola dominical, para mim aquela era a mais interessante. Então, pronto. E nessa altura eu também estava bastante envolvida no grupo de jovens. Então, bem, aconteceu. Mas assim, eu tinha 12 anos, não é? Obviamente que pronto, os meus motivos não eram super religiosos, acho eu. Sim, no fundo, nós não podemos, nunca podemos falar em escolha quando estamos a falar de menores. Os menores não têm escolhas, no sentido em que também não têm maturidade
para perceber a escolha que Ah, estão a não. tomar e as consequências dessa escolha. Portanto, quando eu pergunto foi a tua escolha, foi no sentido de foi autoproposto ou alguém te forçou, não é? Mas nós sabemos que essas escolhas nunca são informadas, não há possibilidade de serem escolhas informadas porque a pessoa não tem maturidade cerebral sequer. Eu acho que nunca há propriamente aqui a parte de forçar, e é isso que torna as coisas tão pouco claras muitas vezes. É sim um forçar, mas é passivo. É um forçar de doutrina, de ir aos pouquinhos, ir falando e a pessoa vai se habituando àquela ideia, não contempla outras ideias e vai indo na onda. É, exatamente, sim. Vai ainda até já estar, pronto, enterrado. Tinhas muitas atividades da igreja, então. Passavas a vida Ai, sim. em atividades da igreja. Sim, meu Deus. Ocupava muito do teu tempo? Ocupava muito do teu tempo ao ponto de não teres tempo para atividades fora da igreja? Além da escola, claro, na altura terias a escola para ir, certamente. Sim, é assim, eu acho que até ao nono ano foi ok, porque basicamente aquilo em que eu participava era o grupo de louvor, que era, pronto, o grupo que canta, não sei como explicar melhor. A partir do nono ano, quando eu comecei no secundário, eu estava a estudar música e estava a estudar no Porto e os meus pais vivem em Leiria. Bem, foi caótico, porque os ensaios eram imenso tempo, depois era ensaio desse grupo, era ensaio de outro coro, de vez em quando haviam mais atividades, não sei o quê, e aí eu estava completamente, estava muito sobrecarregada, não tinha tempo para as minhas coisas e basicamente ou estava na escola ou estava na igreja a cantar ou a tocar. E isso acaba por também não te deixar muito tempo para pensar se é realmente isto que queres, se realmente te revês. No fundo, esse ocupar de tempo é um ocupar de recursos mentais. Sim, sim, sim. Eu tenho percepção do pouco, muito pouco que conheço da Igreja Batista em Portugal que defendem a imersão durante o batismo, que é uma das Uhum. grandes diferenças com a Igreja Católica. Queres dar-nos assim uma descrição de como é que é feito um batismo nesta igreja, só para os ouvintes que não conhecem? Ok, claro. Então, pronto, basicamente há o púlpito, não é? E atrás do púlpito há, bem, uma banheira, não sei como é que vem de chamar. Vá, vamos lhe chamar piscinas para sermos mais simpáticos. Uma piscina pequenina, vá. Ok. Um, depois nós temos uma túnica branca até aos pés e pronto, entramos para a piscina e pronto, há uns cânticos pelo meio, umas orações e depois pronto, é feita a imersão, o pastor está dentro da piscina também e pronto, mas a pessoa. Então a pessoa é submergida na água e a partir do momento em que sai da água está batizada e passa a fazer parte integrante da congregação. Sim, exatamente. Uma coisa interessante é que antes do batismo há uma profissão de fé, Hum. em que as pessoas que vão ser batizadas respondem a uma série de perguntas teóricas sobre a Bíblia. Para se ter a certeza que a pessoa tem conhecimentos teóricos vá, suficientes acerca da fé ou da doutrina em si. Da doutrina em si, eu creio. Eu tenho também a noção que na Igreja Católica existem vários sacramentos, portanto, são diferentes no sentido em que tu nasces, aquilo que se pretende é que um mês depois já estejas batizada, e depois há uma série de sacramentos que culminam no último sacramento, que é quando a pessoa está a morrer ou depois de morta. No caso da Igreja Batista, não há sacramentos a ordenanças, certo? Não, penso que não. Portanto, só há daquilo que eu sei, que me é dito pelo Dr. Google, porque eu não sou especialista na matéria, tens o batismo que fizeste e depois a ceia, ou seja, a comunhão, que também existe Sim. noutras igrejas cristãs, que é tomares o pão e o vinho, não é? Que é a carne e o sangue do Senhor,
isto era feito como? Quando ias aos cultos, como é que era feita esta parte? Bom, a questão da ceia acontecia mensalmente, no primeiro domingo de cada mês, e eu não me lembro bem da ordem, mas eu acho que era os diáconos passavam com o pão. Pronto, lá está, novamente a questão dos cânticos e da oração, depois passavam com o vinho, outra vez cânticos e oração, e é isso. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. E não comiam nada? Comíamos um bocadinho de pão. Então tinhas o vinho e era mesmo o vinho. É que eu tive uma grande desilusão há uns tempos, há muito tempo na verdade. Eu fui a uma igreja, não era batista, era neopentecostal, mas que segue mais ou menos o mesmo tipo de estrutura, vá. E no momento em que distribuíram o pão e o vinho, o pão eram umas, sei lá, eram umas mini panquecas, não era mau. Vou já dizer que assim a nível de comida não fui maltratada. E eu depois pensei, depois de muito tempo com as orações e com os cânticos, porque é prevalente, eu honestamente precisava de um bocadinho de álcool. E olhei para aqueles copos e pensei, ao menos vou ter aqui um shotzinho. Mas não era sumo de uva. A tua experiência também foi com sumo de uva? Não. Era pão e sumo? Não, ou era pão e vinho? Pão, era mesmo vinho, acho que era vinho do Porto, era bem bom. E... Melhor que o vinho da Padre. Sim, é bem bom, mas havia sumo de uva também, para quem não quisesse. Ou não pudesse. E terias crianças, não é? Toda a criança pode tomar parte da ceia ou só quem já é batizado? Não, só quem já é batizado. Então depois disso é que, consoante a idade, suponho que aos 12 anos não bebias vinho do Porto. Bom, tinhas o sumo, não é? Bom, cheguei a beber vinho, mas pronto. É só um golzinho, não é? Não é que os neurónios e o cérebro não se sinta, mas enfim, vai-se aceitando em alguns ambientes. Não é que eu aceite, alguns ambientes aceitam, para que os ouvintes fiquem claros em relação a isso. Eu sei que há muitos cânticos, há muita música, eu sei que a música fez parte da tua vida desde sempre, no fundo, e que ainda faz parte da tua vida, mas também há o sermão. Lembras-te de alturas em que ouvias o sermão e nada daquilo fazia sentido para ti? Alguma posição do pastor que realmente ainda hoje te lembres de não concordares? Bem, como deves imaginar, tentei ao máximo apagar tudo da minha cabeça. Sim. E eu vim aqui com uma pá para tirar tudo de volta. Sim. Bom, eu acho que eu não me lembro assim de nada em específico. O que eu me lembro são só sensações em que eu sentia do género: caramba, mas porquê que eu não consigo sentir estas coisas? Porquê é que eu não consigo chegar a este nível, assim dizendo? Coisas que eu não concordo. Eu penso que aconteceram algumas vezes, mas eu não me lembro especificamente do que era. Inês, eu acho que nesta altura, portanto, quando acabaste por te afastar da igreja, estavas em idade ainda de estudar, ainda estavas na universidade. Houve algum impacto que isto tenha tido na tua vida, no teu dia-a-dia? Sim. Um impacto enorme, acho que foi, tipo, sem dúvida, um ponto de viragem na minha vida. Porque, pronto, na altura, eu lá estava a estudar e os meus pais, pronto, não me estavam a dar um apoio financeiro suficiente. Obviamente que todas as famílias têm os seus problemas, mas também nunca houve
uma explicação sobre, pronto, o que é que estava a passar. E até que um dia eu fui falar com eles para tentar perceber. Disse-lhes do género, ok, assim, eu não entendo o que é que está a acontecer, porque é que vocês não me apoiam o suficiente. Eu acho que nesta altura já não estava a ir à igreja. Não percebo porque é que vocês não me apoiam o suficiente, até porque, pronto, eu sei que vocês não dizem para a igreja, mas, assim, isto não está a resultar para mim. Pronto, foi nessa altura que eles me disseram que se eu queria dinheiro para ir trabalhar. Eu lembro-me, na altura, de falar com outros membros da minha família e eles não terem qualquer tipo de noção da questão do dízimo e etc. Pronto, eu deixei de ir à igreja e este apoio também deixou de existir. Mas sentes que o apoio financeiro deixou de existir porque tu deixaste de ir à igreja ou porque os teus pais estavam a dar 10% do ordenado para a igreja e ficavam por isso sem meios para te ajudar? Teria feito diferença se tu tivesses ficado na igreja? Não sei, mas teria feito diferença uma explicação e acho que entre um filho e a igreja acho que é um bocado óbvio, ou pelo menos para mim seria. Para mim também seria, sem dúvida, até porque como ateia, como é evidente, não me cabe na cabeça dar um dízimo à igreja, não é? Até porque 10%, seja do que for, é sempre imenso dinheiro e nós sabemos que a economia em Portugal não está fácil e que efetivamente as propinas não ficam baratas quando começamos a pensar que a isso acresce a alimentação, acrescem as fotocópias, os livros, etc. Qualquer pessoa que já tenha estado na universidade sabe Renda. disso. E a renda, assim, se estiveres fora da tua cidade, as rendas são absolutamente incomportáveis. E tu foste então, pegaste nas tuas trouxinhas e foste mesmo trabalhar. Sim, então que opção é que eu tinha, não é? Não queria voltar para a igreja, por amor de Deus. Mas conseguiste acabar os estudos ou ainda estás a estudar agora na Alemanha? Não, eu desisti na altura. Uhum. Também houve outras razões, mas chegou um ponto em que trabalhar 6 horas por dia e estudar 8 não estava a dar. É muito complicado. Sim, também toda a questão de entrar no mundo do trabalho, tipo, eu não tinha experiência e toda a gente sabe o meme da experiência em Portugal. Sim, tens que ter 22 anos e 10 anos de experiência na área, 3 mestrados em doutoramento. Mas tens de ter 22 anos, Sim. atenção, não é? Não é fácil, não. Assim, bom, exato, eu tinha 18 na altura, então o meu primeiro trabalho foi num call center. Isto arrasou completamente o resto da minha saúde mental. Pronto, e a partir daí... E no teu caso, são duas coisas a contribuir, não é? Portanto, Sim. aquela perseguição, a cisão que isso provocou na tua vida familiar e também acrescido desta necessidade de trabalhar e ainda por cima num call center, onde nós sabemos que saúde mental é um assunto proibido, por assim dizer. Obrigada. Entretanto, a tua vida mudou, tu foste percebendo que as coisas não estavam certas para ti, não era aquilo que tu procuravas, acabaste por te tornar ateia. Como é que vieste ter a Associação Ateísta Portuguesa? Como é que descobriste a associação? Como é que te envolveste? Como é que isso aconteceu? Pronto, antes de eu vir para Berlim, obviamente que tentei planear ao máximo a minha vinda, até porque a Alemanha é um país bastante burocrático e eu queria antecipar tudo aquilo que fosse possível. E então comecei a ler um guia sobre Berlim e numa das partes falava sobre taxas da igreja e eu fiquei tipo, o que é isto? Pronto. E então, o que eu li foi que basicamente, quando nós chegamos a Berlim ou a Alemanha, no geral, temos que nos registar e há uma das partes no registro em que temos que identificar, pronto, a nossa religião ou falta dela. Pronto, até aqui, ok, tudo bem. Mas depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre isto e deparei-me com o facto de que pronto, sendo isto uma taxa, obviamente que as pessoas
por exemplo, que não são praticantes ou coisa do género, não têm nenhum interesse em pagar. Então tem havido uma descida, sei lá, de pessoas religiosas, o que afeta, obviamente, pronto, questões financeiras e tudo mais, penso eu. Nada demais, mas ok. Mas assim, há algumas. Acho que há tipo uma agência privada, coisa do género, em que. Isto não acontece sempre, mas às vezes acontece. Em que depois da pessoa se registar, eles mandam tipo um questionário para casa e basicamente daquilo que eu percebi, se de alguma forma eu for identificada como uma pessoa batizada em qualquer tipo de igreja, de religião, pronto, que seja reconhecida, passo a pagar imposto. Quer eu acredite em Deus ou não, por exemplo. E isto para mim foi absolutamente surreal, porque assim, não quero estar a pagar imposto quando eu não vou, nem tenho qualquer tipo de interesse em ir à igreja. Pronto, depois fui pesquisar o que é que eu podia fazer sobre isto, encontrei a questão do pedido de apostasia e foi a partir daí que, pronto, contactei contigo, Eva, para perceber como é que o meu processo poderia acontecer. E foi aí que nós acabamos por fazer um processo duplo, no fundo, que é contactar a Igreja Católica e contactar a Igreja Batista. Como a grande maioria dos pedidos de apostasia que nos chegam são relativos à Igreja Católica, nós temos um modelo da Igreja Católica, mas que depois nós conseguimos adaptar também para a Igreja Batista. E tu fizeste este duplo processo porque, no fundo, tu poderias constar formalmente como membro de duas entidades religiosas distintas. Fala-nos um bocadinho desta experiência no momento em que tu entregaste as cartas, em que tu contactaste com estas pessoas e fizeste este pedido. Foi fácil? Foi difícil? Houve recusa? Não houve recusa? Pronto, com a Igreja Católica foi bastante tranquilo. O padre foi bastante acessível, demorou cerca de tipo, 2 dias, acho que eu. Foi muito rápido. Pronto, eu cheguei lá com o documento, ele só me explicou as consequências da minha saída, vá, e pronto, assinou a carta e tudo bem. Relativamente à Igreja Batista, eu não cheguei a enviar a carta porque, pronto, na altura, como deves imaginar, estava a ser uma altura um pouco estressante com a mudança e eu sabia que enviar a carta nessa altura ia, pronto, ser complicado em questões familiares e então não o cheguei a fazer. Porém, que em fevereiro do ano passado, mais ou menos, eu lembro-me de pedir para não ser considerada mais membro da igreja e penso que as coisas ficaram por aí. A questão de eu querer enviar a carta da apostasia era para ter alguma coisa escrita. Ao mesmo tempo, eu acho que pesquisei um pouco sobre isto na altura, visto que já havia, ou seja, que o meu batismo inicial tinha sido na Igreja Católica, não sei até que ponto é que o da Batista é válido. E até agora não tive problemas com impostos e coisas do género. Lembro na altura termos falado sobre isto e tu chegaste a preencher documentos já na Alemanha para te prevenir, certo? Havia um processo que podias fazer para te declarares ateia na Alemanha. Sim, sim, sim. Pelo menos na Alemanha há este reconhecimento legal de que a pessoa, independentemente do seu passado, na sua infância, assume-se ateia e não é religiosa e, portanto, não tem que pagar estes impostos. Tu tens percepção de como é que é utilizado o dinheiro que é cobrado destes impostos, onde é que ele é aplicado? Isto vai para o Estado? Isto tem alguma função religiosa? Este dinheiro que é pago pelos crentes? Ou nunca te deram essa informação? Eu não tenho a certeza, mas eu penso que vai para a manutenção das igrejas e eventos que acontecem e tudo mais. Penso que seja assim. Agora que estás geograficamente, espiritualmente, mentalmente afastada da religião, quando falas com pessoas religiosas, sejam da tua família ou pessoas amigas em Portugal, suponho que na Alemanha isto não aconteça com frequência, mas ainda deves manter contato com as pessoas em Portugal. Como é que Uhum. lidas
com as crenças deles? Portanto, ainda sentes aqui dificuldade de comunicação, de ligação à tua família por causa disto? Senti até há uns meses atrás, eu lembro-me, houve uma conversa que tive com a minha mãe e pronto, ela estava a discordar comigo e de alguma forma, eu não percebi bem porquê, mas ela começou-me a falar de Deus e tudo mais e eu só lhe disse, olha mãe, desculpa lá, é assim, já estou noutro país, já chega, pronto. Já estabelecemos onde é que Deus fica, aqui no meio, e desculpa, mas não vais ter mais essas conversas comigo. Pronto, e assim, a partir dessa altura, como deves imaginar a vida, pronto, eu tenho imensa coisa para fazer, para tratar, e às vezes não consigo estar sempre, sei lá, a comunicar com a minha família, coisas do género, então acabou por passar algum tempo, e desde então, tudo bem. As pessoas também vão se habituando que não vale a pena, não é? Portanto, eu suponho que seja um bocadinho cansativo, contudo, até chegares a este ponto Oh, em que podes sim. simplesmente dizer eu não quero mais discutir isto e este assunto acabou, suponho que tenha sido um bocadinho cansativo, um bocadinho repetitivo, portanto, é um bocado mais do Sim, quer mesmo, dizer, não é? foram 5 anos. Sim. É muito tempo, é imenso É tempo. muito tempo. É muito tempo. E como é que tu vês o futuro do ateísmo em Portugal? Achas que se vai tornar mais prevalente? Achas que a religião está a tomar outras proporções? Como é que vês este futuro? Eu suponho que um dia possas querer voltar cá. Como é que te sentes em relação a isso? Não sei, estou curiosa. Por outro lado, tenho alguns receios óbvios. Eu, quando for, vou só em dezembro, penso. Sim, estou curiosa. É assim, eu acho que relativamente à questão da progressão religiosa, acho que no geral o mundo está um pouco mais virado para fazer perguntas. E isso é muito importante. Então, ou seja, pelo menos não creio que vá haver um aumento. Eu gostava de fazer uma pergunta surpresa. Os nossos ouvintes poderão já saber que, tendencialmente, eu discuto os temas com os nossos convidados antes de começarmos as entrevistas, mas vou guardando sempre aqui uma perguntinha surpresa só para apanhar as pessoas desprevenidas, porque, como a teia, Muito bom. eu não posso pecar. Portanto, como eu não peco, posso fazer estas coisas. Ok. Esta não é fácil. Se pudesses apagar completamente uma religião da história da humanidade, qual seria e porquê? E também podes dizer que não querias apagar nenhuma, também é legítimo. Ah, uau. Oh, não sei. Ah, Ou achas que não vale a pena apagá-las, que elas iam surgir de qualquer das formas? não, sim, acho que sim, porque obviamente as pessoas são religiosas por uma razão, não é? Então, e isto, pronto, a religião foi algo que o ser humano criou, então elas iam existir. Hum, bem, não sei. É assim, eu acho que talvez em termos. Bem, eu acho que eu tenho duas respostas. Hum, Dá-me duas, opá, eu quero é ok, respostas. ok. Em termos históricos, talvez católica. Em termos um bocadinho mais egoístas, se calhar, hum, acho que apagava a Batista, porque acho que a minha vida teria sido muito diferente. Portanto, a nível social, a nível macro, se a Igreja Católica nunca tivesse existido, achas que a sociedade estaria melhor, mas por outro lado também gostavas que na tua vida pessoal a Igreja Batista nunca tivesse surgido. Sim, para mim o ideal é não haver religião. Eu também concordo. O ideal era as pessoas juntarem-se aqui ao lado negro que oferece Ah, bolachas e começarem a perceber que a vida pode ser muito feliz e muito preenchida sem religiosidade. Mas também concordo contigo, o ser humano criou a religião por algum motivo, para compensar aqui uma falha, um medo que nós temos. E por isso, de qualquer das formas, as religiões iriam sempre aparecer. Mas também acredito que no futuro, se calhar um futuro muito longínquo, em que nem eu nem tu estaremos presentes, talvez a humanidade consiga ultrapassar essa infância de necessidade de autoridade.
Uma última pergunta para te fazer neste Homo Sem Deus. Que conselhos deixas aos outros ateus em Portugal que possam estar a enfrentar os mesmos desafios que tu enfrentaste há uns anos atrás e que enfrentaste se calhar há uns meses atrás até? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante confiar em nós mesmos e, pronto, e confiar nos nossos instintos. Acho que é preciso bastante força e assertividade. É muito importante organizar ideias muito bem na nossa cabeça. É muito importante também procurar apoio, seja no que for, mesmo que, sei lá, mesmo que não seja uma pessoa super relacionada com a igreja ou coisa do género. Para mim foram os meus amigos. Mas existe apoio, existem pessoas, sem dúvida alguma, que as coisas vão acontecer ou seja, aquela luz ao fundo do túnel, porque às vezes parece uma coisa infindável, e acho que é não desistir. Obrigada, Inês, pela tua presença no Homo Sem Deus desta quinzena e espero contar com a tua presença mais vezes no nosso podcast. Até lá, boa sorte com a tua aventura ateísta em Berlim. Obrigada. Obrigada. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.